sobre risco geológico, tem duas coisas, é interessante já fazer uma distinção, que uma coisa é o risco, outra coisa é o acidente propriamente dito. O risco geológico é algo que tem diversas cartas geotécnicas, a gente tem inclusive, aqui são alguns exemplos de bibliografia, todos recomendados pela Associação Brasileira de Geologia, de Engenharia e Ambiental. É muito importante você fazer esse tipo de estudo, esse tipo de carta geotécnica, exatamente como uma forma preventiva. Hoje a gente teve um deslizamento em Ouro Preto, no Morro da Forca, que graças a esse tipo de trabalho, essa carta geotécnica, o morro foi completamente evacuado pelos bombeiros e pela Polícia Civil e até onde eu vi as notícias não houve nenhuma vítima. Então essa é a importância. A gente teve, eu vou falar um pouco sobre isso na aula de hoje, porque a gente teve no próximo a Capitólio. Realmente, assim, lógico que quando sempre tem uma tragédia, sempre vem algumas fake news associadas, né, de gente falando, essa pedra vai cair. Esse não é a região que houve o desastre. Já tiveram até alguns órgãos que já inclusive falaram, olha, essa foto aqui não tem como ter sido na região que caiu, porque a morfologia não bate. Eu vou explicar um pouco o que levou a essa queda e como também que, se houvesse uma investigação, se houvesse um trabalho geotécnico na região, isso são tragédias que seriam evitáveis. É uma tragédia premeditada. Se você não faz um estudo geotécnico numa área de tanta instabilidade, isso pode acabar ocorrendo mais cedo ou mais tarde. Se você for ver simplesmente na região de Capitólio como um todo, repara essas duas imagens aqui. Olha a quantidade de blocos que já tem caídos aqui. Quase todas as áreas que você vai em Capitólio, essas regiões que tem cânions muito acirrados, encostas muito escarpadas, é muito comum você ver esse depósito de talos. O depósito de talos são depósitos sedimentares proximais, que a energia da deposição é muito alta, mas a seleção do material é muito baixa, porque é um tombamento de blocos, ele cai e já fica depositado aqui. Quando você vê esse tipo de coisa, você vê que a região sempre tem uma instabilidade. A questão é, agora que a gente tem celulares filmando tudo, acabou que a gente teve, infelizmente ocorreu uma tragédia, mas a gente visualizou tudo isso ocorrendo. Mas por ter esse tipo de bloco caído, você já repara que é uma área que sempre tem instabilidade, sempre tem tombamento de blocos. No caso de Capitólio, o tipo de rocha que é formada é uma rocha muito comum na Serra do Espinhaço, por exemplo. Se a gente pôr na Serra das Cambotas, é um quartzito, é uma rocha formada, é uma rocha metamórfica. Ela tem uma estabilidade muito alta, ela é muito resistente à erosão, e é até por isso que ela é a que forma grande parte das serras que a gente tem em Minas Gerais. Quando a gente vai olhar, vou abrir aqui o Google Earth, só para se ter uma noção, ela é uma rocha formada basicamente por um óxido de sílica, que é um quartzo, porém é o quartzo de uma forma metamórfica, onde ele ainda teve uma cimentação silicosa. Então, dando um zoom aqui, isso daqui é a Serra do Espinhaço, essa parte que vê um pouco mais destacada, essa linha contínua. E quando a gente dá um zoom na Serra do Espinhaço, ela é formada exclusivamente por quartzitos. Se a gente vem um pouco mais para sul, a Serra do Espinhaço, se a gente for seguindo, ela vai conectar, vai subindo, 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 ela entra para a Bahia, quando ela faz essa deflexão rumo a noroeste, caindo lá na Chapada Diamantina, que também é formada majoritariamente por quartzitos. É uma rocha muito resistente à erosão pela sua composição. Quando a gente vem aqui está a Grande Belo Horizonte, essa mancha urbana, deixa eu tirar aqui assim. Aqui é a mancha urbana de Belo Horizonte.
Aqui a gente tem a Serra do Curral. A Serra do Curral é formada exclusivamente, o que sustenta ela é uma canga detrito-laterítica, que ela é formada basicamente por lixiviação de minério de ferro, vai ficando essa canga espessa e muito resistente à erosão também. A gente vai descer na Serra da Moeda aqui. Esse daqui é uma estrutura chamada sinclinal moeda. A Serra da Moeda, de um lado e de outro, ela é sustentada também por essa canga. Mas quando a gente chega no sul do quadrilátero ferrífero, a gente tem aqui o que é chamado sinclinal Dom Bosco, e o que sustenta aqui a cidade de Ouro Branco, o que sustenta essa serra aqui de Ouro Branco, são quartzitos. É a mesma rocha que tem em Capitólio, a mesma rocha que tem na Serra do Espinhaço e a mesma rocha que tem na Serra de Ouro Branco. Eu estou mostrando isso para mostrar que a ideia de mostrar essa parte é entender que o quartzito é uma rocha muito resistente à erosão por si só. Porém, os quartzitos que ocorrem em Capitólio, na verdade, em grande parte da ocorrência dos quartzitos, por eles terem uma resistência muito alta à erosão, eles acabam se partindo em fraturas. Se for olhar, isso é uma foto do cânion de Capitólio. Repara essas descontinuidades que são muito marcantes e contínuas por todo o paredão. Isso são diversas fraturas. Aqui a gente tem um sentido principal de fraturamento, tem outras fraturas que já estão mais horizontalizadas, e ainda tem esse plano de fratura aqui, que também se repete. Então, apesar de ser uma rocha muito resistente à erosão, é uma rocha que ela se fratura com certa facilidade. O que ocorreu em Capitólio foi que o tombamento do bloco se deu exatamente ao desprendimento devido a esses setes de fraturas, a essas famílias de fraturas. Se vocês lembrarem na aula que a gente fala de estruturas rúpteis, a gente fala o que caracteriza uma fratura e o que caracteriza uma família de fraturas, que seria, no caso, a família de fraturas com essa mesma orientação e provavelmente uma gênese associada ao mesmo evento, seja ele de descompressão, puramente uma descompressão dessa rocha quartzítica pode gerar esses sets de fraturas, e isso acaba que deixa a rocha mais instável. Algumas outras coisas que a gente pode notar na parte de Capitólio, aqui, peraí, tirar o som. Algumas outras coisas que dá para reparar, olha só, quando esse bloco se desprende, uma coisa que dá para ver na parede externa, dá para notar claramente, antes de mais nada, no início, que nós temos essas famílias de fraturas absurdamente repetitivas por todo o maciço. E repara uma outra coisa, que o intemperismo, apesar do intemperismo físico ser muito marcante, ou seja, uma ação de água correndo e batendo, a ação do vento, a gente tem também um intemperismo biológico, que é muitas plantas que estão só se esticando, conforme a planta vai crescendo a raiz, a rocha vai perdendo a sua integridade física também. Outra questão que vale reparar, quando tem o desprendimento do bloco, repara como a parede já está completamente suja. Isso quer dizer que essa fratura já estava aberta. Isso quer dizer que esse local já era um local de risco geológico elevado. Repara que se uma fratura simplesmente se desprende num primeiro momento, que é inesperado, o que ocorre é que a parede vai estar lisa, a parede vai estar limpa. Aqui a gente repara que a parede já está completamente intemperizada também. Ou seja, é uma fratura aberta onde já corria terra, onde já corria material há algum tempo, era uma região instável. Então, o que eu quero mostrar hoje aqui, nessa questão de risco geológico, é os tipos de movimento. Isso daqui é uma foto da Praia de Pipa, que novamente teve uma outra falésia que cedeu, se não me engano, foi essa semana ou semana passada.
Em Fernando de Noronha, a gente já teve quedas de falésias também. No litoral da Bahia, a gente tem muitas praias com falésias. Isso são regiões que precisam ter um monitoramento contínuo. Então, a ideia dessa aula de hoje, vou mostrar um pouco sobre risco geológico e movimentos de massa. O risco geológico, né, os processos pelo quais as massas de rocha e solo se movimentam em costa abaixo sob a influência, basicamente, de gravidade. Então, a intenção é meio que para vocês verem como que isso ocorre e entender que a paisagem dá sinais que está instável. Uma paisagem 100% estável dificilmente desmorona causando um grande acidente sem dar nenhuma dica de que ela vai escorregar. E daí vem a importância de ter um serviço civil forte na área de geotecnia. Esses dias, mais do que nunca, a gente está sentindo isso. O deslizamento que teve hoje em Ouro Preto mostrou quando a gente tem um serviço competente atuando, que a gente pode salvar de vidas humanas, era numa região central de Ouro Preto, que toda a região foi cercada e houve um deslizamento, porque foi constatado que ali era uma área de instabilidade. Então, vamos entender um pouco como que a gente vê os tipos de movimento de massa para a gente enxergar essa instabilidade. Aqui, esse daqui, o rastejo, é algo que seriam as dicas. A gente tem graus, aqui ó, alguns degraus. Você vê que a massa está começando a se movimentar, o solo está começando a se movimentar, ainda que muito morosamente, mas ele está começando a se movimentar e a gente consegue enxergar isso na paisagem. Os degraus de abatimento são uma das feições mais clássicas disso. Depois disso, a gente entra nos escorregamentos, corrida de massa ou queda, dependendo do tipo de relevo, do tipo de rocha que tem naquele lugar. Quando a gente tem um escorregamento, aí já é algo abrupto, que os degraus de abatimento podem desenvolver para um escorregamento de massa, ou para uma corrida, ou para uma queda. Tudo vai depender do tipo de rocha, do tipo de terreno que está ali. Falando um pouco então sobre rastejo, como que a gente pode encontrar quais que são os sinais de instabilidade que a gente tem um rastejo? Ele é um movimento pela gravidade, é um movimento descendente. O rastejo, ele é sempre lento, mas ele é contínuo. A gente não consegue, igual no deslizamento de massa, que a gente vê aquele fluxo enorme descendo, a gente não consegue enxergar o deslizamento pelo rastejo ocorrendo. Mas é uma deformação caracteristicamente plástica e a gente não tem, dificilmente a gente vai ter uma geometria de uma superfície única rúptil sendo rompida. Então, algo que dá para a gente ficar de olho, por exemplo, troncos curvos de árvore, é um sinal de que o solo está num rastejo bem lento, que a base da árvore já se curvou, mas depois ela começou a soerguer. Fendas em asfalto fica claríssimo. Quando a gente faz o asfalto, ele começa a criar algumas fendas, inclusive eles ficam parecendo tension gashes, que é aquele tipo de estrutura que é mais indo ali para um plástico rúptil. Essas fendas são muito características. Quando a gente começa a ver postes ou cercas tombadas ou rochas encurvadas próximas à superfície, é como se a rocha tivesse assim, a gente chama ela de pseudo-autóctone, ou seja, ela está praticamente no mesmo lugar, mas você repara que alguns blocos já tiveram algum deslizamento. Esses todos são sinais clássicos de que há um movimento na área, há um rastejo ocorrendo. Então, o solo, a região está instável, ainda que aparenta ser estável, você sabe que tem descontinuidade, você sabe que tem um movimento de massa. Então, se ocorre igual aqui em Minas Gerais teve, nessa época, chuvas muito acima do esperado, isso pode levar ao simples rastejo causar algum movimento de massa muito mais perigoso. Por isso que é sempre bom a gente ficar de olho nesse tipo de sinal. E aí a gente entra nos outros, o escorregamento. O escorregamento é quando a gente já tem um movimento muito mais rápido de massa,
seja ele só do solo, ou de solo e rocha, ou só de rocha, e a gente vê um volume muito bem definido sendo destacado e o centro da gravidade vai se deslocando para baixo. Isso ocorreu muito nas estradas aqui. Se for ver a estrada Ouro Preto, hoje está ilhado, porque ali perto do Alphaville caiu um pedaço da estrada por escorregamento. Se você for de Catas Altas até BH, tem uma série de pontos onde você vai observar pequenos escorregamentos. Se pegar a 040, não o tombamento do Dique Lisa, o transbordamento, eu vou falar dele daqui a pouco, é outro tipo, mas tem diversos pontos onde houve escorregamento de massa. E esse escorregamento pode ser de diversos tipos. Um desses tipos é o escorregamento circular, que ele vai apresentar a superfície de deslizamento dele é encurvada, igual a gente pode ver aqui, que está até, isso daqui vai gerar um ravinamento, isso daqui vai gerar como se fosse um barranco, uma ravina. Então, o movimento ele é rotacional e ele ocorre, é muito comum de ocorrer em aterros, geralmente onde você tem um pacote de solo um pouco mais espesso, ou então são rochas que já estão ou muito fraturadas ou muito intemperizadas, ou seja, você não está tratando da rocha sã mais, você está tratando de um saprolito, que é a rocha alterada, ou seja, ela perde as características físicas principais e ela fica muito mais fácil de sofrer um deslizamento. Isso daí tem diversas cenas de deslizamento, inclusive a que ocorreu hoje, mais cedo, no Morro da Forca, em Ouro Preto. É impressionante como você tem um casarão, ele cai, parece que isso daqui é feito só de papelão, repara, tem um desabamento muito, você vê a fragilidade. Repara que as ruas estão completamente evacuadas, porque a Defesa Civil atuou, a Defesa Civil reparou que havia esse problema, esse perigo, esse risco geológico nessa região e evacuou completamente a área. E evacuou de uma forma sábia. Infelizmente ocorreu esse acidente geológico. Algo que a gente tem que ficar de olho também. O acidente geológico, ele não ocorre exclusivamente quando está chovendo. Hoje não estava chovendo em Ouro Preto, na hora desse deslizamento. Isso foi um tipo de deslizamento, esse tipo de escorregamento também é um escorregamento circular. Repara que a faixa que ficou aqui é circular, então é um deslizamento rotacional, onde a base perde a estabilidade e isso leva a todo o movimento de massa começando um deslizamento a partir do momento que a base perdeu completamente sua estabilidade. Isso mostra a importância desses estudos geotécnicos. Ocorreu em Capitólio por uma falha, era preventivo. O que deveria ser feito em Capitólio se houvesse um estudo geotécnico da região era forçar o tombamento quando a região estivesse vazia. Isso tem diversas formas, seja por explosivo, seja por alavanca, tem como. Isso é muito comum, é muito feito em falésias, em diversos pontos. Quando vê uma região instável, é preferível você forçar o tombamento do que tentar, às vezes, fazer uma infraestrutura enorme que não vai garantir uma integridade quando você tem chuvas tão intensas. Repara que, apesar de hoje não estar chovendo, a região estava completamente encharcada. Minas Gerais teve um nível de chuvas muito acima do normal e acabou que encharcou todo o solo e qualquer estrutura que antes já apresentava alguma descontinuidade passa a ficar muito mais fragilizada, passa a ter uma percolação muito maior de fluidos e isso leva a esse tipo de deslizamento, a esse tipo de escorregamento. Que já foi, perdão. Alguns outros tipos de escorregamentos, a gente tem os planares ou translacionais, que é um movimento condicionado por estruturas puramente geológicas planares. Repare, igual nesse sentido aqui, olha o tanto de bloco que a gente tem, logicamente tem também um desmonte de mineração,
mas tem um plano muito bem marcado. Isso pode ser acamamento, fratura, foliação, zona de cisalhamento, qualquer superfície de uma transição entre rocha a rocha ou solo-rocha. E aí você repara que fica bem essas. Pouco depois que tem esse fraturamento, fica uma superfície muito limpa ali. Outros tipos é o escorregamento em cunha, ele é ao longo de interseções de estruturas planares em maciços. O que ocorre aqui em BH, agora já tiveram diversas obras, mas tanto na curva do Ponteio, a curva do Ponteio ocorria muito esse tipo de deslizamento planar aqui, porque a curva do Ponteio, aqui em BH, o que ocorre nela, chegou BH Shopping, vem descendo. A curva do Ponteio, a gente tem, ela é exatamente aqui. Repara que hoje a gente tem uma obra enorme de contenção. Aqui, o Google Earth, se não me engano, ele tem uma parte para a gente ver no tempo. Então, vamos olhar esse tipo de contenção, igual tem aqui na curva do Ponteio. Ele é formado, ele é um filito. O filito é uma rocha metamórfica que tem uma estrutura planar muito proeminente. É a formação Cercadinho, dentro aqui de Belo Horizonte. E se a gente for pegar o Google Earth, ele tem essa ferramenta que a gente pode ir voltando no tempo para pegar, deixa eu voltar mais. Voltando em 2016, já tinha 12, 2004. 2004, repara que era a figura não está muito boa, está muito contorcida, mas era um outro tipo de estrutura. Repara que aqui do lado a gente não tem contenção, houve alguns deslizamentos. Eu lembro, se não me engano, foi 2006 por aí, que houve um deslizamento que inclusive tampou, interditou esse túnel por muito tempo. Aqui a gente tem um túnel de retorno, ficou interditado por muito tempo. Se a gente voltar um pouco, deixa eu voltar um pouco mais, não dá para enxergar. Esse é o mais longe que a gente consegue ir. Eu posso mostrar, eu tenho uma apresentação um pouco mais antiga que mostra, desde o início, uma foto aérea da década de 80, quando começaram a construir casas aqui, nessa curva, já começaram a ter algumas cicatrizes, indicando o rastejo, indicando que há um deslizamento aqui. Ou seja, essa sempre foi uma região instável, sempre foi uma região de risco geológico. Por décadas houveram desmoronamentos, deslizamentos por rastejo e também por queda de blocos desse filito que caía aqui. E, felizmente, com as obras atuais, isso foi contornado. Então, assim, além de ter diversos tirantes, também colocaram tudo uma cobertura de cimento, né, que acaba que não deixa a água percolar muito. Um outro local que é exatamente o mesmo tipo de rocha, aflora o mesmo tipo de rocha, é aqui na Raja. Na Raja é muito comum, foi muito comum nessa região aqui da Raja. Deixa eu virar aqui para. Isso aqui também é o filito cercadinho. E era muito comum ter deslizamentos de terra nessa região aqui, e o tipo de deslizamento que tinha aqui é exatamente perdão, esse aqui, o movimento em cunha, porque a gente já tem uma estrutura principal do filito, que é a foliação, e o filito ainda está todo fraturado. Então você pega a foliação, junta com uma fratura, você forma essas cunhas que dão esse tipo de deslizamento aqui, que é o estilo que foi muito comum na Raja. Outros tipos, o movimento de blocos, que aí é puramente por ação da gravidade, e é quando a gente tem as descontinuidades. Por mais que o maciço rochoso, quando você pega, se você for fazer uma análise geotécnica da rocha, por exemplo, desse grande bloco que se desprendeu, fala, não, esse daqui é uma rocha absurdamente maciça. Porém,
Quanto mais fraturas, quanto mais famílias de fraturas, quanto maior a continuidade, quanto maior o espaçamento das fraturas, maior é o risco geológico. Isso pode ser tanto o tombamento quanto o rolamento de matacões. É muito comum isso na região, por exemplo, de Mariana. Em Mariana tem algumas casas que foram construídas sobre matacões. Matacões é a nomenclatura de tipo de rocha, né? Que tem seixo, calhau, matacão, que é cada vez ficando maior. O matacão, não lembro exatamente qual que é a limitação em quantos centímetros, a partir de quantos centímetros são matacões, mas são grandes pedaços de rocha que pode gerar tanto uma queda de blocos, né, simplesmente pelo desprendimento das estruturas, ou um rolamento de blocos. E quando você pensa numa densidade comum de rochas, que aí um granito, por exemplo, tem uma densidade de 2,4 centímetro, 2,4 gramas por centímetro cúbico. Imagina quantas toneladas tem um bloco que é do tamanho de um carro. E aí isso se reflete, esse movimento, esse deslocamento de blocos se reflete na tragédia que acometeu o Capitólio nessa última semana. Olha como como a fratura já está absurdamente espaçada, algo que seria interessante ter sido feito e que com certeza precisa ser feito, que o cânion desse estilo de Capitólio tem muita descontinuidade, precisa fazer um estudo geotécnico para... Tem algo nesse sentido, é preferível derrubar. Derruba o bloco, vai dar uma assoreada no rio, vai cair esse bloco, mas é preferível derrubar com segurança, derrubar o bloco de uma maneira monitorada. E, novamente, quero destacar de novo essa parte, o quanto isso era evitável, que além de a gente ter todas as feições, além de a gente conseguir enxergar que há um deslocamento enorme entre as paredes de fratura, a casca já está completamente intemperizada, ou seja, isso já era previsto. Uma última coisa que eu quero mostrar é essa parte da corrida de massa. A corrida de massa é quando a gente tem um escoamento rápido, é algo que ocorre principalmente quando você tem um solo muito encharcado e às vezes quando a gente faz uma contenção e a contenção transborda. É o caso, por exemplo, que a gente teve no sábado passado, ou domingo, sábado, houve o transbordamento de uma estrutura da Valorec, que é o dique lisa, que é um dique puramente de sedimento. Quando a gente vai olhar aqui, só um vídeo com esse transbordamento do dique lisa da Valorec. Repara que esse transbordamento, apesar de você ter uma estrutura íntegra aqui, houve um escorregamento de massa no topo que causou um alagamento exacerbado do dique, e a partir disso vai chegar um ponto onde todo esse alagamento começa a sobrepor toda a estrutura do dique. Uma continuidade dele aqui vai chegar na via 040, que está um pouco aqui à direita desse vídeo, tá? Andando bem à direita do vídeo. Aí tem algumas coisas que a gente já pode até reparar. Aqui nota que o escorregamento é um fluxo de lama muito forte, porque já era de um terreno muito encharcado. E aqui a gente começa o transbordamento do dique. Repara que quando começa o transbordamento do dique, conforme vai passando água e chegando cada vez mais lama, começa a ter um envergamento das estruturas que estão aqui. Ou seja, o que é causado morosamente por um rastejo, que são esse arqueamento e inclinação de cercas e postes, a gente consegue enxergar, por exemplo, aqui no topo, a gente já tem uma parte, olha só, esse poste que acaba de ter o tombamento também. O rastejo ele vai indicar esse tipo de coisa. A gente consegue ter algo preventivo exatamente por isso. Então, esse transbordamento do dique leva a uma preocupação, óbvio. A partir do momento que o dique foi soterrado, transbordado,
a estrutura dele, logicamente, que perde a integridade. É uma estrutura que ela foi bolada para fazer uma contenção em uma direção. A partir do momento que você tem o transbordamento e você passa a exercer peso e um fluxo contínuo de detritos por diversas direções, logicamente que você perde a integridade. É óbvio que há diversas formas de você checar a integridade desse dique ou não. Isso daí, profissionais de geotecnia conseguem ter uma análise, inclusive tem diversas formas, por exemplo, com escaneamento geofísico, você pode checar por descontinuidades internas ao maciço do dique e, logicamente, checando se houve rupturas, se houve algum fraturamento na estrutura do dique, coisas nesse sentido. Ok. Pessoal, isso foi algo razoavelmente rápido, mas eu acho interessante trazer esse tipo de destaque sobre risco geológico, principalmente pelo que a gente vem passando ultimamente, né? O está inteiramente conectado com geologia estrutural. A gente vê que muito desse risco geológico é associado à quantidade de estruturas em maciços que vão perdendo a sua estabilidade. Então, você conseguir reconhecer as estruturas, você conseguir reconhecer que a região, por exemplo, está extremamente fraturada, você já começa a enxergar sinais de deslizamento na paisagem, mesmo antes desse deslizamento ocorrer. Tem os, vou colocar aqui, tem algo que é o degrau de abatimento. Degrau de abatimento, por exemplo, a gente consegue enxergar numa superfície, conforme vai andando, esse tipo de estrutura. Isso já indica que há uma instabilidade no terreno. Isso já indica que tem alguma, alguma saturação e que com chuvas acima da conta isso pode acabar gerando algum deslizamento. Os que têm, deixa eu ver se tem alguma foto aqui um pouco mais menos trágica e mais didática sobre os deslizamentos de pH. Esse daqui é um dos deslizamentos que houve na Ragem, e ele é um deslizamento classicamente em cunha. Aqui dá para a gente ver um ponto e outro, e essa cunha ela é formada exatamente porque a gente tem uma estrutura proeminente no filito, que é a foliação, e uma segunda estrutura se desenvolvendo, nesse caso aqui em Belo Horizonte, que são as famílias de fraturas. Okay? Pessoal, sobre risco geológico, eu acho que era mais uma questão de pertinência a gente trazer esse tipo de informação aqui para geologia estrutural. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, não sei se ficou claro, que foi algo que eu fiz meio que de última hora aqui, mas aproveitando assim, né, para informar ante tanta coisa que aconteceu, infelizmente, vem acontecendo na Bahia semana passada, essa semana aconteceu em Minas Gerais, e foi ocasionado por uma quantidade de chuvas acima do comum. Algo que a gente já viu, isso daí já havia sido reparado há algum tempo, tem um trabalho que alguns estudos que mostram que a partir do momento que você encharca seu terreno, o acidente geológico ele não ocorre exatamente nessa época, igual ocorreu em Ouro Preto
somente hoje, apesar das chuvas terem se concentrado no fim de semana, já havia uma previsão entre o acidente geológico e o nível pluviométrico, a quantidade de chuvas. E o que se via era que aproximadamente 5 dias após a chuva mais intensa que ocorria o acidente geológico. Ou seja, teve a chuva, teve a saturação do solo, depois dessa saturação que ocorre o acidente geológico. Infelizmente, felizmente, em alguns pontos conseguiu ter uma carta geotécnica, um trabalho civil bem feito, que fez uma evacuação da área, porque tem algumas coisas que a gente consegue fazer contenção, tem outras que a gente não consegue. E nessa época também não adiantava tentar fazer uma contenção com o solo completamente encharcado. Isso daí tem que ser feito em períodos de seca.